Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Gente, níveis de backup. Muito tranquilo, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente precisa estar explicando, né? Você tem três tipos básicos aí de backup. Backup full, é o backup que sempre copia todos os arquivos que a gente especificou lá no file set, né? Lembra do file set que eu falei para vocês? Que você ou inclui diretórios ou arquivos, né, no seu backup, ou você exclui. Não tem mistério, né? Toda vez que você submeter um backup full, ele sempre vai copiar tudo recursivamente, né, daquilo que você especificou. Backups full são geralmente agendados para execução às sextas-feiras ou sábados, porque já que ele demora mais, né, que o incremental e que o diferencial, então se você puder usar o final de semana, então você tem mais tempo para terminar, né, para fazer seu backup full. Um backup full, assim como qualquer outro backup, ele pode ocupar um ou mais volumes, eu já falei isso para vocês, o Bacula faz multivolumes automaticamente, né? E a grande dificuldade, assim, a maior dificuldade de entender é os backups diferenciais incrementais mesmo, né? Gente, antes de falar qualquer coisa, eu tenho um diagrama aqui que eu acho que é a maneira que eu encontrei mais simples, talvez, de mostrar para vocês a diferença do backup incremental para o diferencial, tá? Suponha que vocês tenham aí quatro arquivos, um servidor que você esteja fazendo backup e que esse servidor contém apenas quatro arquivos, tá? Um arquivo X, outro Y, outro Z e outro W. Aí, digamos também que vocês já tenham feito um backup full desse servidor. Na segunda, apenas o arquivo X foi modificado, ou seja, desses quatro arquivos aqui, em um determinado dia da semana, segunda-feira, apenas o X foi modificado. Se você fizer um incremental, ele vai fazer backup só de X. E se você fazer um diferencial, por coincidência, nesse caso ele também só vai fazer backup de X, tá? Nessa hipótese. Agora vamos aqui na terça-feira. Na terça, imaginemos que só o arquivo Y foi modificado. Se eu fizer um incremental, ele vai copiar só Y. E se eu fizer um diferencial, ele vai copiar X e Y. Já começa aqui a notar uma diferença. Quarta-feira, mesma coisa. Apenas o arquivo Z foi modificado. Se eu fizer um incremental, ele vai copiar só Z. Se eu fizer um diferencial, ele vai copiar X, Y e Z. Quais as constatações que a gente pode tirar aqui, né, gente? Assim, o diferencial, ele é tudo que foi diferente em relação ao último backup full. Tudo que está diferente em relação ao último backup full, ele copia, tá? Já o incremental não, é tudo que está diferente em relação ao último backup, é tudo que nunca foi modificado, ele incrementa, tudo que foi modificado, ele incrementa no backup. Tá? Então, se o X foi modificado, ele vai copiar só X. Se o Y foi modificado, ele só vai copiar Y. Por quê? Porque o X já foi copiado, ou seja, ele já tem esse arquivo X em backup. Quarta-feira, a mesma coisa. Ele só vai copiar Z porque ele já tem o Y e o X em backup. E aí, quais são as diferenças, gente? O diferencial, você pode até perceber isso aqui graficamente, ele vai ocupar mais espaço de armazenamento, né? Se eu copio mais arquivos, eu vou ocupar mais espaço. Em compensação, se eu quiser restaurar um servidor aqui, por exemplo, antes aqui da quinta-feira, na quarta-feira, o diferencial ele é mais fácil. Eu sempre vou ter a seguinte lógica, eu vou restaurar meu último full e meu último diferencial, né? Se eu restaurar aqui x, y, z e w aqui nessa quarta-feira e o x, y e z mais atualizado aqui da quarta-feira, eu consigo restaurar meu servidor inteiro nessa data. Em compensação, se eu tivesse feito incremental, eu ia precisar restaurar meu backup full, meu último backup full, meu X mais atualizado aqui de segunda-feira, meu Y de terça-feira e meu Z de quarta-feira.
tá? Então, assim, o incremental na hora de você restaurar é um pouco mais complexo. Gente, como eu passei a ver que durante a semana, geralmente são os mesmos arquivos que são backupados, tá? Agora uma visão pessoal minha. Durante a semana, mais ou menos os mesmos arquivos são modificados, as mesmas bases de dados, as mesmas planilhas, as mesmas máquinas virtuais, os mesmos arquivos. Essa diferença aqui do backup diferencial por incremental, diferença de espaço em armazenamento, geralmente não é muito considerável, tá? Não é uma diferença tão grande. Então, assim, eu gosto mais, assim, particularmente, do backup diferencial, pela praticidade na hora de restaurar, tá? Mas, se vocês quiserem usar o incremental, também não tem o menor problema. Beleza? Você só pode ter um pouco mais de trabalho de acessar mais volumes na hora de restaurar. Ou se tiver tudo no mesmo volume, numa mesma fita, né, o Bacula vai ler eles automaticamente. Vai ter que ler os volumes de qualquer forma. Então eu prefiro o diferencial, que ele já lê 2 volumes, lê um, depois lê o outro de maneira contínua. Mas assim, qualquer um dos dois está ótimo. Tá? O backup diferencial contém apenas os arquivos que foram modificados após o último backup full. E o incremental copia apenas os arquivos que tenham sido modificados após o término de qualquer job de backup, não importando o nível, né? Então, assim, tudo que foi modificado desde o último backup, seja incremental, diferencial ou full, ele vai copiar apenas o que foi modificado.